Irmãos, nosso irmão Paulinho estudou com a gente, encerrou o capítulo 3, e pelo que eu entendi, a gente até comentou aqui na aula passada, parece que o propósito de Deus na lei, né, a lei do Velho Testamento, ela funcionou mais como uma espécie de exame, ou seja, ela evidenciou o estado decaído do ser humano e a necessidade da cura. Mas ela, assim, ainda não produzia essa cura. Entende? Ela não garantiria a salvação. Ninguém gosta de fazer um exame e perceber que tem uma doença. E, sobretudo, uma doença grave. E ainda mais se essa doença não tiver cura. Mas quando existe a possibilidade do tratamento, um exame pode salvar a vida de alguém, né? Então Deus, ele não deu a lei à humanidade simplesmente para ela lançar a humanidade no desespero. Não foi esse o propósito de Deus. Coloquei isso aqui. Acho que é gráfico. Não foi para lançar a humanidade no desespero, né? Mas foi justamente para ela perceber que ela dependia da ajuda de Deus, da glória de Deus, da ajuda de Deus. É o que diz em Romanos 3, versículo 23, que foi estudado na aula passada. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos precisam do poder de Deus, da ajuda de Deus, para deixar o pecado. É possível deixar o pecado. É possível deixar o pecado. É possível vencer o pecado, sim. Mas com a ajuda de Deus. Tá? Não vai ser fácil, porque Deus, ele quer ver a nossa fidelidade. Não vai largar o pecado num passe de mágica. É difícil, mas não é impossível. Porque Deus fez o impossível para que a gente tivesse o possível. Embora o possível não seja fácil. O Senhor Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus que o caminho que conduz à vida eterna é o quê? Apertado e difícil. Mas ele não fala que é impossível. Mas o caminho que conduz à perdição é assim, largo, fácil. Tá? Mas o caminho que conduz à vida eterna seja difícil, nós devemos ser muito gratos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é possível a todo aquele que crê. É possível a todo aquele que crê. E o apóstolo Paulo, ele vai continuar desenvolvendo essa reflexão aqui no capítulo 4. A gente vai ver que a argumentação dele é bastante sutil, bastante difícil de acompanhar, tá bom? É bastante difícil de acompanhar, mas a gente não pode fugir dessa dificuldade, tá bom? Para que a gente possa ganhar um entendimento maior aí dos planos de Deus, tá? Então, vamos aqui do versículo 1 até o versículo 1 ao versículo 8. Jana, você poderia ler, por favor? Versículo 1 ao 8. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Obrigado. Então ele vai argumentar aqui nessa ideia, irmãos, pelo que eu compreendo aqui, é justamente isso. Ele quer mostrar que o ser humano não tem assim do que se gloriar.
Tá bom? Mas também a gente não pode também perverter o que está sendo escrito aqui pelo apóstolo Paulo, dizendo que a gente pode viver uma vida de pecado, porque a gente sozinho a gente não consegue mesmo, a pessoa só é justificada porque ela confia em Deus, e então eu posso viver a vida em pecado porque eu estou na graça de Cristo. Ele vai desenvolver melhor essa ideia. O versículo 6, ele fala, de maneira nenhuma. Não é isso. Não é questão de você praticar o que é correto, o que é justo, para ganhar o céu, para comprar o céu. Não, porque isso era impossível e é impossível ainda pela condição humana. O ser humano, nunca o ser humano pode fazer algo que vai fazê-lo em sentido amplo, ser merecedor de ir para o céu. Você só tem a possibilidade de ir para o céu porque Deus deu essa permissão. Existe um lado, sim, de mérito, sim, na questão, em que sentido? Nesse campo de permissão que Deus deu, que era impossível à humanidade, existe uma responsabilidade humana. E Deus, ele fala que ele vai imputar a cada um segundo as suas obras. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala que é ordenado a todo homem, né, um dia comparecer perante o tribunal de Cristo Jesus, os quais dará conta do bem ou do mal que fez com o seu corpo. Existe sim um aspecto de responsabilidade pessoal, de um certo merecimento, sim. Mas aí dentro dessa área aqui, dessa possibilidade, que é imerecida. Mesmo nessa área que você tem que se esforçar para glorificar Deus, você tem que entender o seguinte: você não está fazendo aquilo para comprar o céu, mas você está fazendo aquilo porque você é grato a Deus por Ele já ter te dado a possibilidade da salvação, por Ele já ter te salvado. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido que o apóstolo Paulo vai argumentar ao longo do livro de Romanos. Eu sei que é bastante complexo, mas, irmãos, infelizmente isso é muito distorcido. Não só nos tempos atuais, mas foi muito no passado também. Tá? Então ele vai querer mostrar aqui que Abraão, o maior ato de justiça é você confiar no amor de Deus. É você confiar no poder de Deus. Eu até estava falando com a Janaína ontem. Eu estou lendo uma biografia do Gandhi. Autobiografia. Não é? A autobiografia dele. E ele fazia, eu procuro Deus, não é? Eu quero conhecer Deus. E ele conta que quando ele foi lá para a África do Sul, os cristãos, ele ficava ali no ouvido dele, tentando convertê-lo, né? E ele criticava justamente algumas distorções aqui da Bíblia, né? Justamente que ele via pessoas assim que pecavam deliberadamente, né? Pecava deliberadamente. E ele fala assim, né? Que ele considera Jesus um grande homem, mas ele não considera-se o único sacrifício. Aí eu falei para Janaína, quando a gente está lendo lá a autobiografia dele, parece uma pessoa humilde, parece uma pessoa coerente, sincera no que fala, mas pode ter tudo isso, mas se não tem a humildade, a principal humildade de reconhecer o verbo divino que veio a esse mundo e se sacrificou por ele e dá glória, não tem essa humildade, não é? Não tem essa humildade de honrar o verbo encarnado, de dar devida honra a Jesus. Todos os atos de humildade dele, que te pode te apoiar, as qualidades dele, caem por terra, irmãos, porque o principal se perdeu. Tá entendendo? Tá entendendo? Você pode ser bom, que é o que Cristo quer, né? Humilde. Mas se você não é humilde o suficiente para dar honra devida a Deus, ao Senhor, e louvá-lo, se curvar diante do Senhor, tudo isso acabou se perdendo, porque é o mais importante, entendeu?
É o mais importante. Então, e é isso que ele coloca aqui sobre Abraão. O que o Abraão ele foi salvo por grandes atos de justiça, porque ele era perfeito? Não, porque ele praticou o maior ato de justiça que existe e que é possível a todos os seres imperfeitos. O que é? Confiar em Deus, confiar no amor de Deus, confiar na sabedoria de Deus, confiar na soberania de Deus. E quando a pessoa faz isso, ela ganhou tudo, porque Deus justifica aquele que deposita. As outras coisas, irmão, são combos, entendeu? Não é principal. É por isso que Deus o justificou, porque ele confiou nele. Não é porque ele era perfeito, não era porque ele era irrepreensível. A gente conheceu a vida de Abraão, mas também, isso não significa que porque ele foi justificado por Deus, Deus o salvou, ele não teve um processo de santificação. Ele teve um processo de santificação. Ele procurou aprender com seus erros e melhorar. Mas está entendendo? Ele não foi salvo por isso. Ele foi salvo porque, primeiramente, acima de tudo, ele confiou em Deus. Vai ser salvo aquele que confia em Deus. E aí, irmãos, o resto é consequência. O resto é consequência. Tá? Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Ou seja, segundo a carne, irmãos, está querendo dizer segundo os meios naturais. Claro que, entre parênteses, a verdadeira natureza humana não é essa decaída, é aquela antes do Jardim do Éden. Mas como a gente está acostumado com a decaída, a gente está falando dessa natureza decaída, tá bom, irmãos? E aqui nesse sentido que está falando segundo a carne, que é segundo a natureza humana. Ele conseguiu alguma coisa, segundo a carne, segundo a capacidade humana, segundo a natureza humana. Ele fala aqui, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, ou seja, no sentido que ele era perfeito, tem do que se gloriar. Mas quando a gente estuda o livro de Gênesis, a gente vê que Abraão era perfeito, irmãos? Tem vários defeitos ali de Abraão. Ele mentiu, falando que a esposa dele era irmã dele para se safar, para não morrer. 2 vezes. Ele não era perfeito. Quando Deus deu a promessa para ele, a esposa dele fez uma pressão para ele ter um filho com a concubina, ele cedeu. Ele não era perfeito. Mas ainda assim era um servo de Deus? Sim, porque ele não abandonou o Senhor. Ele confiou no Senhor. E o Senhor foi o corrigindo, trabalhando na vida dele, tendo que ele se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não foi justificado porque ele era perfeito, mas ele foi justificado porque ele fez o maior ato de justiça que pode existir, que é você confiar em Deus. Crer significa confiar em Deus. Nós temos que aprender a confiar em Deus, irmãos. Se a gente não aprender a confiar em Deus, perdemos tudo, perdemos a salvação. A gente perde a salvação. O Evangelho não faz mais efeito na gente. A gente não começa a mais respeitar as Escrituras, respeitar a palavra de Deus, porque o mais importante deixou, que é confiar no Senhor. Ele fala aqui no versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Isso aqui todo mundo sabe. Se você tem um contrato ali com o patrão, e você vai lá, trabalha, o que o patrão vai te pagar não é um favor que está fazendo para você. É a dívida que o patrão tem com você. O acordo é tantas horas eu faço tal coisa. Fiz, eu tenho um pagamento. Eu mereço um pagamento. Agora a salvação, irmãos, por mais... Jesus falou que existe sim algo que a gente tem que fazer para tomar posse dessa bênção. Mas não é algo que a gente comprou. Não é algo que Deus nos deve. Ninguém vai poder colocar Deus na parede e fazer assim, você tem que me salvar. Não. É graça.
É favor. A gente faz favor por amor, né? Por respeito, carinho, né? Respeito, carinho por outro, mas não é por obrigação, entende? Geralmente é mais fácil você fazer favores para aqueles que te amam, né? É ou não é? Pelo menos para mim é. É mais fácil, né? E justamente isso, não é questão de dívida, mas Deus ele deu essa promessa que aquele que confiar nele, que caminhar com ele, ele vai dar esse favor da salvação, tá? Versículo, ele continua aqui, versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Tá, irmãos? Ó, esse versículo aqui, ele tem uma sabedoria tão profunda que eu não consigo, eu confesso que eu não consigo expressá-la adequadamente, mas ela me traz conforto, irmãos. Conforto. É claro que você tem que se esforçar por Cristo Jesus. É claro que você tem que tomar a sua cruz. Muitas vezes, se vir ao Senhor, vai ser doloroso. Mas também você não tem que ficar atormentado, né? Atormentado. Será que eu vou ser salvo? Deus vai me destruir, vai me mandar para o inferno, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, Deus, como fala Salmo 103, Deus sabe da nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Se Ele não nos quisesse salvar, Ele não teria enviado Jesus Cristo para sofrer aquilo tudo. Ele quer nos salvar. A gente também tem que aprender a descansar na graça de Deus. Não para viver, como Ele vai falar lá no capítulo 6, deliberadamente em pecado. Não, mas ter essa certeza de aceitar o perdão de Deus, se perdoar e ministrar o perdão dos outros para você continuar a crescer nesse caminho da fé. E isso é possibilitar para aquele que confia no amor, na paciência e na misericórdia de Deus. Tá? É isso que ele está falando, aquele que confia, né? Que crê naquele que justifica o ímpio. Se tem alguém que pode justificar o ímpio no sentido de que pode me inocentar, é o juiz. Se o juiz inocenta, irmãos, é justo, é inocente. Então a gente está confiando no juiz, que também é o nosso advogado. Não é questão de, eu mereço, eu sou bom. Não. Mas também não é naquela coisa do desespero. Deus está esperando um momento para me mandar para o inferno. Tem que ter um respeito ao Senhor, mas também tem que ser como Maria. Se deliciar com a presença do Senhor. Porque esse amor, esse carinho, essa intimidade com Cristo que mostra a luz lá fora, sabe? Esse respeito para com o Senhor, esse amor para com o Senhor. Um amor verdadeiro para com o Senhor. É isso que chama às vezes a atenção lá das pessoas lá de fora, sabia? Deus não é um simples nome para gente. Deus é uma pessoa, é o ser mais poderoso do qual eu estou ligado. Ele tem sentimentos. Né? Eu me importo com o que Ele pensa de mim. Eu me importo com os sentimentos de Deus. Eu não quero entristecer, eu quero alegrá-lo. Porque eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele merece. Está entendendo a diferença? Não é uma questão de relação patrão e empregado. É questão de comunhão. Tá? É por isso que lá na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, ele fala assim, eu nunca vos conheci. Vocês não vão poder entrar aqui na festa. Eu não conheço vocês. Como é que Deus não conhece, irmãos? Deus conhece tudo. Cada célula, cada átomo do universo. Esse conhecer é sentido de o quê? De convívio. Eu não tenho... Quando Deus fala assim, eu não te conheço, ou seja, eu não tenho convívio com você. Você não pode querer habitar com Deus eternamente só no dia do juízo final. Você tem que ter convívio com Ele diariamente. E quando para conviver, você tem que respeitar. Porque se você não respeita, o convívio acaba.
Então, quando você aprende a conviver com Deus e ter esse respeito com Deus, a Lud diz, eu conheço você. Eu sei do seu sentar, do seu levantar, do seu andar, do seu deitar. Eu sei quando você estava ali isolado, mas você não me negou. Eu sei quando você teve a possibilidade de me desrespeitar, você negou a sua vontade para me honrar. Eu sei quando você fez aquilo. Eu sei quando você falou de mim. Eu sei quando você me defendeu, mesmo você saber que eu não preciso de defesa, porque eu sou soberano, mas porque você me ama, você quis me defender. Eu sei o carinho, o orgulho, no bom sentido, tá bom? A alegria de você me conhecer. Já citei esse versículo no domingo. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso. Eu até me arrepio em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço misericórdia, justiça e juízo, porque dessas coisas me agrado. Eu te conheço, eu tenho convívio com você. Eu não te conheço, significa que eu não tenho convívio com você. Não é uma questão de falta de capacidade intelectual de Deus, de não saber calcular, saber quanto tem as populações na Terra. Deus conhece cada ser humano, nome, código genético, tipo de sangue, tudo. Ele está falando de convívio e não convívio. E Abraão tinha convívio. Entende? Abraão tinha convívio. Se olhasse para o mundo inteiro de Abraão, apesar das suas imperfeições, Deus ocupava muito dos seus pensamentos. E se Deus abrir seus pensamentos, o que ocupa a maior parte dos seus pensamentos? A presença de Deus está ali? Jesus está ali? Ou Jesus é sempre esquecido? Faça essa reflexão, meu irmão. Faça essa reflexão, minha irmã. Oh, glória a Deus. Bem-aventurados, versículo 7. Felizes aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Sabe por quê? Porque tem convívio. Quem tem convívio com Deus, Deus justifica. Deus restaura. Deus renova. Porque não pode existir morte onde está a fonte da vida. Entende, irmãos? Esse aqui é o Salmo 32. Um salmo muito bonito, por sinal. Salmo 32. Tá? Que o apóstolo Paulo aqui cita. Versículo 9. Ah, não, a gente foi até o versículo 8, né? Obrigado. Até aqui alguma pergunta ou comentário? Eu sei que a argumentação do apóstolo Paulo aqui é sutil, é até cansativo acompanhar, irmãos. Mas vamos continuar, vamos perseverar, vamos tentar entender o que o nosso irmão Paulo está querendo dizer. Eu acho que eu vou ter uns textos que falam assim, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aquilo que obedecer, né, irmão? O Senhor perdoa. Mostrar esse amor para Deus, né? Tem que mostrar a sua dedicação, né? O respeito, o carinho, porque Deus ele é bom, mas também a gente não pode esquecer que ele é justiça. Com certeza. Aqui o irmão falou a mesma coisa, porque ele é essa atenção. O Senhor ele não dorme, ele vê tudo. Ele não sonda, ele sabe tudo que a gente pensa, que a gente faz. Ele não tem como se esconder dele. Exato. Eu posso até fazer algo que os irmãos não vejam, mas o Senhor está vendo. E aqui ele fala, né, irmão? Bem-aventurado. Feliz. Feliz é aquele que nos Senhor. Amém, amém. Feliz é aquele que se vitrola diante dos pés do Senhor. Amém. Papai do céu, ele é bom, ele é misericordioso, ele é bondoso. Quem não tem Deus não sabe que é a coisa melhor da vida. Amém. É ter Deus. É verdade. É ter Deus. Verdade. Deus, ele é maravilhoso. É. Bondoso. E nunca esquecer que ele é justiça.
A gente vamos prestar conta a ele um dia dos nossos atos. Eu estava lá na academia, irmão, e uma moça derramou uma vasilha d'água, né? E aquela água ficou ali encostada, eu fiquei preocupada se alguém ia cair naquela água, né? E eu sei onde fica o rodo, o pano, porque lá é um ambiente que todo mundo tem uma garrafa d'água, né? E de mexe, às vezes acontece isso, né? Eu fui lá, peguei e limpei a água. E aquela moça virou para mim e falou assim: senhora, você trabalha aqui? Eu falei: não, eu não trabalho. Eu sou uma aluna igual você. Então, a partir daquele dia, aquela mulher passou a me cumprimentar. Então, é isso que Deus quer das pessoas. Faz, mas não esqueça do amor de Deus. Porque um dia a gente vai ser cobrado pelas nossas atitudes, né? Pelo amor que a gente possa ter pelo próximo. E é isso que Deus quer da gente. Então, nós temos que ser luz onde nós estamos. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que ser luz para Deus. Não espere o outro fazer. Faça eu. Faça cada um de nós, cada um a sua parte. Porque aí vai se tornar um mundo melhor. É isso. Eu entendi muito essas duas passagens aqui. Quando eu li essa passagem aqui, o que Deus mais fala para mim, e eu quero compartilhar isso com os irmãos, Ricardo, busque mais a minha presença. Busque mais a minha presença. Busque mais o convívio comigo. Porque é isso que está, nisso que está a nossa salvação. É esse que é o feliz. Né? Não se permite eu falar mais não. Claro. Uma vez, nós aqui estávamos passando por uma situação bem difícil. E muitos sabem que a gente está passando por várias situações. E não é porque já passamos que não vamos passar mais. Exato. Né? Mas uma coisa eu aprendi com você. Louvado seja Deus. Você, irmão Carlos. Mude. Muda você mesmo. Não queira que o outro mude porque você quer que ele mude. Mas primeiro começa a mudança em mim. Para poder as coisas se tornarem mal. E eu aprendi muito isso com o irmão. Glória a Deus. Louvado seja sempre o nome do Senhor Jesus. O irmão falou, naquele momento, nosso irmão achar que não teve efeito. Mas para mim teve muito. E eu tenho aprendido muito com isso. Com essas pequenas palavras que o irmão falou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma palavra do Senhor. Vamos, o irmão falou que lá não tem. Ele não era um perfeito, né? Mas ele buscava a presença do Senhor. Buscava a presença do Senhor. Então nós também não somos perfeitos, mas nós buscamos essa presença para nós. Exato. Porque vai ter mudança. Exato. Né? E essa palavra que o irmão falou, na minha vida teve muita mudança. Então, várias outras também vai ter. Então a gente tem que relativizar, sabe, algumas frases, né? Relativizar. Algumas pessoas falam assim, do inferno, como que é? Intenção, o inferno está cheio. Mas a Bíblia fala que a intenção, Deus leva muito, Deus dá muita importância a uma boa intenção, a uma verdadeira intenção, uma atitude verdadeira do coração, né? Então, o Felipe tinha levantado a mão primeiro, e depois eu já passo para o irmão Hermes, tá? Fala, Felipe. Acho muito bonito esse verso que vocês comentou. Abraão creu e isso foi acreditado como justiça. O primeiro ato que a pessoa pode ter é crer em Deus. Exato. Mesmo quando a pessoa crê em Deus, a justiça ela é acreditada. Ou seja, mesmo o crer necessita que Deus acredite a justiça. Exato. Então é como se nós fôssemos aquele cofrinho, um porquinho, né? Estivéssemos vazios. Mas quando nós cremos em Deus, confiamos nele, ele acredita na gente a justiça dele. Amém. Então eu acho muito bonito esse verso, porque mostra o como o Senhor nos preenche. É o que Paulo está falando nos versos anteriores. Olha, aqueles que não se rendem, não confiam no Senhor,
agora se entregam uma sabedoria que é fútil. Mas aqueles que se entregam, creem, confiam, como comentou, recebem a justiça de Deus, são acreditados nessa justiça. Eu acho muito bonito isso. Amém. Amém. Se a pessoa crê, é um demônio. Irmão Everton? Sim, é bem rápido, né? Você falou que está dando a autobiografia Do Gandhi. E eu me lembro de alguma oportunidade que eu vi alguma coisa que a mim foi por curiosidade, né? Às vezes, tanta personalidade interessante no mundo aí, que trouxe algum benefício social, físico, muito, e à luz da Bíblia, o que esse homem... A gente fica curioso, eu fico curioso. Será que nessa passagem da vida dele ele honrou a Jesus? Você pensa a questão que eu pego assim, quando estou estudando a biografia. Será que em algum momento ele teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, ele se rendeu ao Evangelho? E muitas vezes dá aquela tristeza, que eu perdi a oportunidade. Então, eu pensando, né, se alguma... Não é tão amplo a minha visão raciocínio, eu fico pensando, e aí, né? Só isso, né? Uma vez foi questionado sobre cristãos, né? Até, entre aspas, desrespeitosamente, porque ele é hinduísta, né? Enfim, né? Porque como o cristianismo podia crescer na Índia, né? E ele foi muito gentil com as pessoas, até estimulando, né? Olha, vocês têm que ensinar o Evangelho da forma como ele é, né? A pureza do Evangelho. E essa é uma das coisas. A segunda coisa, vocês têm que viver o Evangelho como ele é, né? Como Jesus Cristo ensinou, né? Ele deu essa meio de chamada de atenção. Isso, Mas é que, como você disse, não é só a declaração verbal. Ele não se curvou diante dessa verdade que ele sabe que é importante. E ele disse também em uma outra oportunidade que se todos os livros do mundo fossem destruídos, mas se ficasse só o Sermão do Monte, não teria tudo sido perdido, né? Ele fala que o Sermão da Montanha é muito rico. Quer dizer, ele teve acesso a coisas valiosíssimas e ainda assim ele não foi tocado interiormente. Ele viu o valor, mas não vendeu o terreno para comprar a pérola, né? Então, essas coisas que você falou, eu vi aqui de memória. Ótimo. Obrigado, irmão. Obrigado pela colaboração aí. Valeu. Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Mais um trechinho. O versículo 9 ao versículo... Deixa eu me ver... Eu vou pedir para ler. Não sei se eu vou conseguir explicar tudo, mas, Sofia, tem como ler para a gente do versículo 9 até o versículo 25, filha? Boa? Do 9 ao 25? Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão por que profeta a fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida por toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele que Abraão creu, o Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência.
e sempre que aquecer na fé levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras que lhe foi atribuído foram escritas por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Obrigado. Obrigado, filha. Então, como eu disse, a argumentação dele é bem sutil e em alguns pontos é bem complicado. Aqui, novamente, ele traz a questão da circuncisão e a circuncisão de novo para a conversa. Porque naquele contexto ali da igreja de Roma, parece que estava tendo um problema entre os cristãos, que eram judeus, muitos judeus, por causa da diáspora, foram para Roma, porque era metrópole do império. É como, claro, hoje não é um império, não é um império, é uma grande nação. Mas geralmente as pessoas tentam ir para as grandes nações porque acham que tem mais possibilidade de enriquecer, de terem meios, né? Até mesmo aqui no Brasil, as pessoas às vezes procuram as capitais porque geralmente tem, né, muitos meios, né, transporte, embora tenha seus grandes problemas também. Na antiguidade tinha isso também, irmãos. Às vezes as pessoas procuravam os grandes centros para tentar vencer na vida. E aqueles judeus estavam lá, chegou o evangelho em Roma, se converteram. E também se converteram pessoas que não eram judias. Eu acho que é assim que declinar. Certo, né? Deve ser pessoas judias, deve ser. Se estiver errado, me perdoe, irmãos. Tá? Tinham pessoas judias lá, né? Então, não judias, né? Eu queria dizer, tinha pessoas que não eram judeus. Não eram judeus. E estavam dentro do mesmo lugar. E como a gente já explicou antes, estavam dentro do mesmo lugar. Eram cristãos, todos foram salvos por Cristo. Mas o cristão, hoje em dia, nós estudamos o Velho e o Novo Testamento, né? Naquela época, o Novo Testamento ainda estava sendo revelado. Então eles podiam fazer, não, mas a gente tem mais acesso a Deus do que vocês, nós conhecemos mais, nós somos o povo de Deus, Jesus veio dos judeus. Para fazer isso dentro de Roma, por um certo ponto, tem que ter uma certa fé na Bíblia, irmãos, porque diante do Império Romano, que aquelas pessoas que estão dominando o mundo, ainda querer dar uma de superior é porque acreditam que Deus existe mesmo e Deus é de Israel, né? Então, apesar disso, eles tinham, mas era num outro sentimento, era uma questão simplesmente era um sentimento faccioso, irmãos, de querer se vangloriar, de se sentir superior ao outro, e nunca a gente tem que usar as coisas sagradas para isso. Se você quer decorar versículo bíblico, conhecer as palavras de Deus, para honrar melhor a Deus e ajudar o povo de Deus, amém. Não para você se vangloriar ou rebaixar as pessoas com o conhecimento que você tem. E alguns ali estavam se querendo rebaixar os outros por essa questão da circuncisão. Somos cristãos, mas nós somos circuncidados. E Deus valorizava muito isso na velha aliança. E aí, você foi circuncidado? Não, precisa? Não sei se precisa, mas eu acho que você é um classe B. Antes tinha o leite A, B e C. Eu, na minha infância, eu tomava um saquinho C, né? Então, classe B ou C, né? Eu sou cristão classe A. Isso não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. Aí o apóstolo Paulo chama aqui para discussão o pai da fé, Abraão. Aí ele vai lá nas escrituras, ele usa o que os judeus têm de conhecimento. Quando Deus foi lá e deu a promessa para Abraão, fez uma aliança com Abraão,
ele já era circunciso ou incircunciso? Se eles fossem estudar as escrituras a fundo, eles iam perceber que quando Deus fez a aliança com Abraão, ele não tinha circuncisão nenhuma. Ele já tinha recebido a promessa de Deus, ele já tinha comunhão com Deus. A circuncisão veio depois e foi um selo dessa comunhão que Abraão tinha. E ele levou a sério, irmãos. Porque um homem velho, hoje em dia tem a operação de fimose aí, com anestesia, um corpo médico, né? E dá medinho, né? Naquela época não tinha anestesia, não, era um ato de dor. E Deus falou assim, ó, você tem que circuncidar todos os homens da tua casa. Não tinha essa questão de livre-arbítrio, não. Está dentro da minha casa, está dentro da minha autoridade, vai ter que se circuncidar. Então pegava lá os servos, pegou lá Ismael com, se não me engano, 13 anos, passou a faca. Por quê? Porque ele temia a Deus. Está entendendo? Não foi para ganhar o céu. É porque ele amava a Deus. Não, se Deus mandou... Ele não questionou, Deus mandou, Deus é soberano, eu amo Ele. Mas Ele está querendo mostrar isso. Ele não foi negado por Deus, Ele não foi desprezado por Deus, porque Ele era um incircunciso. Vocês não podem julgar simplesmente as pessoas pela questão da circuncisão. É isso que o apóstolo Paulo está falando, na questão ali específica daquele contexto, irmãos. E ele está mostrando aqui por essa passagem que a Sofia leu, que Abraão ele é exemplo, tanto para o judeu como para o não judeu. Porque Abraão foi fiel quando não tinha circuncisão, ele tinha uma aliança com Deus. E foi fiel, continuou fiel quando ele tinha uma circuncisão. Ele já tinha uma aliança com Deus. Tá? Eu acho perigoso a gente fazer... Eu sei que é possível, até eu já fiz isso. Dá para você fazer alguma relação com o batismo, mas eu acho perigoso. O contexto aqui está falando de circuncisão. Mas eu acho perigoso, mas é bom fazer esse parêntese. A salvação, o processo da salvação, o batismo faz parte do plano da salvação. O batismo faz parte do plano da salvação. Mas a salvação não começa com o batismo. A salvação começa, o plano da salvação começa antes do batismo, porque é preciso o quê? Primeiro, crer. Está entendendo? Que é o mais importante. É o combo. Então não é o batismo, porque você não pode idolatrar o batismo também. É o amor a Deus. É a confiança em Deus. Eu creio que Deus se revelou, eu creio que Jesus... Então, se eu creio, eu amo Jesus, já está tendo aí uma convivência. Então, eu vou fazer o que ele pediu, o que ele ordenou. Nem que pediu, ele é Senhor. Ele falou, aquele que crê, for batizado, será salvo. Mas ele não disse só para ser batizado. Então, não basta a pessoa ser batizada como a circuncisão. É caminhar todos os dias da vida. A aliança eterna. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado durante todos os dias. Então, olha, é isso que ele está falando. Tem uns pontos aqui, irmãos, né? Tem uns pontos aqui que você tem que contextualizar aqui, porque senão você pode criar perversões. Por exemplo, versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. E ser mediante a justiça da fé. Eu já expliquei, porque Abraão ele tinha uma aliança com Deus antes da lei ser revelada. Abraão tinha uma aliança com Deus antes da exigência da circuncisão. Tá? Então não foi por causa da lei, mas por aquilo que é mais importante, que foi a confiança dele em Deus, né? Aí ele continua aqui, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Aqui, se você não tomar cuidado, você pode criar uma perversão, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu e a Janaína, a gente aprendeu uns cantos de uns passarinhos. Que a gente tá lá tomando café em casa, Ruíra, Sanhaço, Suiriri,
BTV todo mundo conhece, né? BTV. João de Barro está cantando. Mas eu moro aqui, irmãos, há 20 anos. Você acha que esses passarinhos não cantavam nesses 20 anos lá? Cantavam, mas como eu não tinha letra, ou seja, a definição é como se... Estava ali cantando, mas eu não tinha consciência desses passarinhos. Era como se... Incrível, é como se eles não existissem. Mas sempre estavam ali. Não significa que não existe. Significa que não tem consciência. E quando você não tem consciência, você não valoriza, você não usufrui melhor. A gente começou a conhecer em Baúba, Samambaia Sul. Então ele está passando pelas estradas ali, Itapecerica, até aqui. Janeiro, olha lá, Samambaia Sul. Olha lá uma araucária. Você acha que não existiam essas árvores aqui no caminho da Estrada da Colônia, irmãos? Ou na Estrada da Itapecerica? Mas como a gente não tinha a letra ali, não tinha a definição, estava pego, nossos sentidos pegavam aquilo. A gente via, mas a gente não distinguia, a gente não... Aí eu falo para a gente, olha, parece que as coisas passou a existir depois de 20 anos para a gente. É assim, passou a existir para a gente, mas ela já existia. Não é porque aqui está falando, está falando aqui, mas onde não há lei, também não há transgressão. Não significa que o pecado não estava trazendo destruição para o ser humano antes da lei. Não significava que o pecado não estava matando o ser humano. Mas ele estava morrendo sem consciência, sem possibilidade de mudança e sem possibilidade de transformação. Veio a ira, consciência da ira de Deus. Estamos perdidos, né? Essa consciência, então era melhor nem saber. Ia morrer do mesmo jeito, ia para o inferno do mesmo jeito. Tem a ira de Deus está sobre mim, mas Deus não mostrou sua ira. Deus deu o perdão. Mas ele tem que entender o seguinte, não se apegue demais também à lei, mais do que a lei pode dar. Não idolatre a lei, porque o papel da lei foi mostrar que você é pecador. Quem te salva é Deus, que te deu a lei para mostrar que você está derrubado. Tá dando para entender mais ou menos, irmãos? Desculpa, é que é complicado. Porque senão a pessoa fala que a lei não é transgressão, né? Não sei o quê. Eu entendo o princípio aqui. Mas não é que ele está querendo dizer que o ser humano era melhor quando não tinha lei. Quer dizer, era melhor quando não tinha lei no Jardim do Éden. Depois da queda, não significa que o ser humano era melhor quando não tinha lei. Não significa que o ser humano estava numa melhor condição quando Deus não revelou a sua palavra. O que ele está querendo dizer é assim, a lei é importante, mas também Deus ele se revelou e ele amou o ser humano mesmo antes da lei. O ser humano foi justificado antes da lei. A lei não é tudo, porque naquele contexto os judeus não queriam largar a lei. E eu vou parar por aqui, tá, irmãos?